Olá pessoal, muito boa tarde para esse novo episódio do Connect Podcast. Eu me chamo Fernando, faço parte da equipe de gestão de serviço e hoje estou ao lado dos meus ilustres amigos e convidados para a gente falar de um ponto muito importante sobre a consciência negra. Neste momento, vou passar a palavra para a Gabriela para ela se apresentar e para a gente dar andamento na nossa conversa. Eu sou a Gabriela, eu trabalho na Secretaria Acadêmica, eu faço parte da célula de desenvolvimento de qualidade. Hoje eu participo do núcleo de projetos internos e a gente mexe com toda a parte de melhoria dentro da Secretaria Acadêmica. Boa tarde. Eu sou a Adriana, sou supervisora do setor de cobrança da Uniacel, aqui da Unicesumar. Estou aqui na instituição aí há quase 11 anos, né, um tempinho de casa, e amo o que faço, né? Boa tarde, pessoal. Sou o Christian, sou da gestão de serviços, sou aqui da IES, trabalho aqui desde 2018, como aprendiz, toda já uma jornada aí, é isso. Pessoal, no episódio de hoje a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, que é o Dia da Consciência Negra, um tópico muito importante para pessoas negras como nós, que trabalham na Secretaria Acadêmica, em todo o ambiente corporativo aqui da instituição. E é um momento sobre a gente falar sobre nossas vivências, sobre as nossas dores e sobre as nossas alegrias trabalhando por aqui. Perfeito, tá? Pessoal, o Dia da Consciência Negra é um convite para a gente pensar sobre o nosso passado, sobre os nossos antepassados, e também uma visão sobre o nosso futuro. E hoje eu vou estar convidando o Christian para dar uma breve introdução a qual é esse tema, qual a origem desse tema da consciência negra. Bom, Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que está sendo a data dessa gravação. E é especificamente esse dia porque foi o dia do assassinato do Zumbi dos Palmares, porque ele foi o líder do Quilombo dos Palmares, o maior quilombo do Brasil. Chegou a ter 20 mil pessoas ali no seu auge, e após o falecimento, após o assassinato do Zumbi dos Palmares, o Quilombo ainda continuou durante um tempo sob regência de Dandara, foi a esposa dele, a qual também foi perseguida, Então essa data de 20 de novembro, ela é registrada para relembrar, esse momento ali que foi a perca do líder principal do Quilombo dos Palmares, e aí pra gente refletir sobre toda a questão e a história do povo. Perfeito. E eu queria aproveitar de vocês e eu queria entender qual que é o significado dessa data tão importante para vocês, para nós como pessoas de pele preta, como vocês se sentem com essa data, qual que é a representação dessa data para vocês? Para mim é uma data muito importante, porque a gente até brinca, que essa data que a gente tinha que ficar de folga seria só os negros, Não, essa data ela é importante porque ela leva toda uma comunidade, toda uma população a lembrar que existe a importância das pessoas negras, A importância de tudo que elas ensinaram, de tudo que elas passaram, de tudo que elas vivenciaram e de tudo que elas vivenciam até hoje, Então eu acho que o Zumbi, ele foi uma pessoa que defendeu a sua cor, O negro, ele não tinha tanta importância, E essas pessoas que são símbolos, eu sou muito a favor e gosto muito dessas pessoas que são negras e que são símbolos e que defendem a sua cor com todo o seu poder, porque elas nos espelham, elas nos mostram que nós somos importantes e que tem alguém lutando pela gente, sabe? Que tem alguém que nos olha e fala, olha, você é negro, você é preto e você não tem diferença nenhuma daquele branco. Você tem que ter orgulho dessa sua cor. É muito essa questão de se defender, resistência. E realmente mostrar que nós somos pretos, negros, e a gente está aqui e a gente pode ser o que a gente quiser. Então, igual ela falou, essas pessoas elas nos inspiram a continuar crescendo e lutando e mostrando, porque o Zumbi foi uma pessoa que lutou pela nossa raça, pela nossa cor, e isso a gente tem que continuar até hoje, fazendo isso, lutando, tendo resistência mesmo para defender a nossa pele, a nossa cultura, as nossas histórias, porque são muito importantes e são bonitas. Tem a sua parte sofrida, mas tem partes bonitas também. E essa data, ela é boa, é muito bom pra gente, nós negros mesmo, ser lembrada, porque por muitas vezes o negro ele já foi tão oprimido que às vezes ele começa a se esconder das suas origens, ele não quer mais mostrar quem ele é, a única coisa que ele quer mostrar é a cor, porque não tem como ele esconder, Então eu acho que essa data, ela tanto é importante para o branco, para ele, mostrar assim, olha, eu respeito a sua cor, eu te respeito como você é e te amo como você é, mas para o negro falar assim, eu sou negro, me amo como sou e me respeito como sou. Então, é importante a gente lembrar, Não precisaria de uma data, Não precisaria,
Mas, por muitas vezes, nós sabemos que nós precisamos de uma data para relembrar a importância daquele momento. Eu acho muito importante o que você falou, a gente nem precisaria de uma data, né? Mas se a gente parar para pensar de um recorte assim, a escravidão acabou há pouquíssimo tempo. O Brasil foi um dos últimos países do planeta ali que aboliu a escravidão. E assim, a gente tem que entender o nosso local, a gente tem que entender a nossa importância, sabe? Porque, querendo ou não, até mesmo com o fim da escravidão, não foi algo tão simples assim, apenas acabou a escravidão e todo mundo é feliz e é só maravilha. Não, ainda continuou, acho que assim, continuou e vai continuar numa evolução constante para conseguirmos encontrar nosso local tanto em empresas quanto em qualquer lugar que a gente chega, para a gente se sentir bem-vindo e se sentir no nosso local mesmo, eu acho. Eu acho que isso é muito importante. Interessante isso que vocês falaram. Para mim, tipo, a consciência negra assim, representa muito orgulho também, representatividade, né, respeito, como foram palavras faladas, né? E você trouxe o ponto, né, de que a escravidão acabou ontem, né, se a gente for olhar para o período histórico, né? E para além disso, a gente tem, né, um gap muito grande de tempo até nós negros conseguirem ir conseguindo nossos direitos, né, que deveria ser o mínimo. Então, por exemplo, o acesso à educação foi democratizado em 1960. E aí, tipo assim, isso ainda tinha todo o problema, né? O Brasil ali, num país ainda muito rural, né? Tendo todo o processo de urbanização, então ainda tinha todo o problema de as pessoas irem às escolas, que era no centro da cidade, né? Local onde era majoritariamente branca a população. Então, a partir de 1970, você começa a ter um acesso à educação um pouco maior para toda a população, né? Entre aspas ainda, claro, todas as dificuldades, mas, né? E aí, quando eu digo educação, eu falo fundamental, né? Fundamental 1, fundamental 2, então educação básica, né? Educação básica, né? Até, tipo, a 8ª série, né? A memória era até a 8ª série. Então, a gente tem todo esse gap. Então, pô, se a gente for olhar de 1970 pra cá, é pouquíssimo tempo, cara. Pô, tipo, a minha tia nasceu nesse período, sabe? Minha mãe. Então, ontem isso, cara. Então, tipo assim, tá nessa mesa aqui com vocês, né? Pessoas que dividem, né, a mesma vivência, né? Tá com a líder negra, né, aqui da instituição. Pra mim, é sinônimo de muito orgulho, né? E essa data também, ela, como a Adri disse, não precisaria de uma data, não deveria precisar, mas infelizmente precisa, né? E a gente poder, tipo, usar esse espaço de fala para poder trazer essas coisas assim, novamente, né? Para dar luz a esse ponto novamente. Demorou muito, né, pra gente ter essa data. Oficialmente, né? Pra ter oficialmente essa data, então a gente, acredito que todos os negros, né, não só nós que estamos aqui, tenta usar muito essa data para, né, espalhar toda a nossa história, nosso conhecimento, mostrar mesmo as nossas vivências, conscientizar as pessoas sobre tudo mesmo relacionado a nós. E às vezes, se a gente não tivesse uma data, talvez a gente continuaria ainda não sendo ouvido tanto, como talvez essa data nos ajude a ouvir, né? Sim, eu acho que essa data ela tem uma importância na nossa representatividade mesmo. Então, poxa, eu consigo me sentir importante sabendo que, entre muitas aspas, eu tenho um dia que é voltado para mim, não somente para mim, porque também volta a todos os acontecimentos do passado, né? Não só o atual. E aproveitando isso, eu queria trazer um questionamento para vocês dessa importância da representatividade, tá? Como vocês vê essa questão da representatividade, então, tanto em questão de séries, filmes, animações? Hoje em dia, eu acho que é algo que está muito mais comum na mídia. Você vai assistir um filme, atualmente tem muitos protagonistas negros. Você vai assistir uma série, você vai ver um documentário, tem muitas informações, muitos conteúdos que atualmente a gente tem pessoas de pele negra que estão à frente, estão como protagonistas, coisas que antigamente não existiam. Eu queria entender de vocês, qual a importância para vocês disso, dessa representatividade, da gente conseguir se visualizar quando a gente vai assistir um filme, vai assistir uma série, vai até mesmo escutar uma música. E é bem interessante essa pergunta, porque a gente estava conversando sobre isso agora, antes de nós começarmos, porque é exatamente isso que eu estava falando. Porque antigamente, o que a gente via? Quem foi o Pelé? O Pelé foi aquele primeiro negro, o rei do futebol, e que os adolescentes se espelhavam. Então, assim, o adolescente ele entendia o quê? Eu não preciso estudar, às vezes, eu não preciso saber muita coisa, eu só preciso saber jogar futebol. Por quê? Porque o Pelé conseguiu, sendo negro, então eu vou conseguir também. A gente, assim, eu que sou mais velha que vocês aqui, eu consigo dizer isso, que era o que a gente vivenciava nas escolas, né? Um negro adolescente que queria o quê? Futebol. Por quê? Porque ele sabia que no futebol ele conseguiria ter ele conseguiria ser visto, né? Ser respeitado, por muitas vezes. Porque por muitas vezes nós queremos crescer para ser respeitados, né?
Hoje não, hoje nós já vemos coisas diferentes, pessoas diferentes. Hoje eu vejo uma Glória Maria, que foi uma repórter, hoje eu vejo uma Maju que não tem vergonha de colocar aquele cabelão dela na televisão. E assim, essas pessoas são espelhos para os nossos filhos, que estão ali olhando e vendo aquela pessoa com aquele cabelo negro, não tendo vergonha de se vestir como uma negra, e se orgulhar disso, né? Então, isso pra gente é importante. Nós vemos aí os filmes de princesa que costumava ser só aquela princesa, né? Agora não, você já tem uma princesa negra ali. Então, isso dá um alívio no nosso coração e uma alegria muito grande, porque realmente, quem já passou pelo racismo, né, sabe o quão difícil é você ter um cabelo negro e afro. O quanto dói. O quanto dói. Hoje em dia, se falar pra mim, nossa, que negona, eu vou olhar e falar, nossa, obrigado, né, obrigado. Mas há tempos atrás, isso não era um elogio. Isso era um xingamento, sim, né? Eles não estavam te elogiando pela sua boniteza, sua lindeza de pele. Não, eles estavam te xingando, te ofendendo. Então, eu acho que hoje, os negros que estão sendo destaques, né, em filmes, né, nossa, a gente vê cada modelo maravilhoso, que são super negros, assim, você olha e você fala, nossa, que lindo, que cor maravilhosa, né, os nossos atletas que estão aí, né, às vezes em primeiro lugar, negros, isso é importante para a nossa juventude, porque a nossa juventude, ela olha e ela consegue falar, eu também consigo. É um reflexo, né, ela consegue eu também posso ser, né, é um empresário, é um presidente negro. Então, isso abre portas, abre corações, na verdade, né? Aquele coração que por muitas vezes é muito machucado com o racismo, quando ele vê um negro lá na frente, ele fala assim, eu consigo. E não só, eu acho que essa parte das pessoas mais influentes e tal, né? Eu sou uma pessoa que, eu tava até contando pra ela, né? Eu tenho 31 anos e eu aceitei meu cabelo quando eu estava com meus 30 anos. Eu passei uma vida inteira alisando meu cabelo, porque, né, sofri muito preconceito, em brincadeiras, assim, de escola eu ganhava um bombril, então são coisas, assim, que foi mexendo com a minha cabeça e fez eu não me aceitar. E aí, quando eu me vi, realmente, eu falei, não, eu preciso, porque, né, eu preciso de me libertar disso e eu preciso assumir o que eu realmente sou. E eu fui buscar a minha irmã, né, que eu falo que a minha inspiração é a minha irmã, que hoje ela é uma pessoa assim, que ela é mestra, né, e ela defendeu algo relacionado aos negros, né, e então ela foi uma inspiração pro meu cabelo, pro meu estilo, e principalmente em consumir conteúdos de pessoas negras. Hoje no Instagram, você entra no Instagram, tem vários reels de pessoas psicólogas, eu fico assim, abismada com tanto conhecimento. Assim, gente, é um vídeo ali que às vezes você tá vendo ali, você precisa ouvir realmente sobre a nossa cor, sobre os preconceitos que a gente passa e tal. E são pessoas ali que talvez elas não são conhecidas. E elas nos incentivam a consumir conteúdos negros. Então hoje em dia, a metade do meu Instagram é sobre conteúdos negros, é sobre estilo, é sobre cabelo, é sobre vivência, sobre como se portar, como agir, o que falar quando acontecer algo com a gente. Então eu acho muito importante não só a gente se inspirar em pessoas grandes, né, como uma Maju, que eu sou fã dela, mas também essas pessoas que a gente vê no Instagram todo dia, que estão tentando passar mensagens pra gente poder ir repassando, compartilhando, as pessoas conhecerem mais. E eu acho que até mesmo as pessoas que estão ao nosso redor. Sim, você mencionou a sua irmã, né, então assim, eu acho que até tem esse contato com as pessoas, e hoje em dia, assim, eu mesmo, você comentou que você conseguiu começar a cuidar do seu cabelo dessa maneira a partir dos 30. Eu consegui começar a cuidar do meu cabelo também a partir de 2 anos pra cá. Eu sempre tive o cabelo muito caracolado, muito, assim, quase não chegava a ser crespo, mas ele já era muito cheio, e eu morria de vergonha. Meu sonho de criança era ter o cabelo liso. Era meu maior sonho. E esses dias eu até fiz um comentário com um colega que eu falei que eu adoraria ter o meu cabelo mais crespo ainda. Até hoje em dia uma pessoa com drag, eu acho que assim, eu acho lindo o cabelo crespo, porque ele é um cabelo que dá uma diversificada, assim, você consegue fazer tantas coisas, deixar ele de tantas maneiras, e eu acho isso muito importante. E hoje em dia eu me sinto realizado por conseguir usar o cabelo do jeito que eu gosto, e de ter, eu acho que assim, não só trabalhar em um local com as pessoas que conseguem ter essa mesma facilidade do que eu, mas em viver em um momento muito bom, sabe? Apesar que assim, eu entendo que a gente ainda está num momento que tem muito problema, não vou falar que apesar que a gente conseguiu. Finalmente, o Dia da Consciência Negra foi um dia que agora está enraizado como um feriado nacional,
mas eu acho que assim, é importante de ter no dia a dia mesmo, sabe? Esse pessoal, esse contato, todo mundo ali, isso é importante. Vocês comentaram, né, de ter pessoas próximas, então eu, na minha família, né, eu fui a primeira pessoa a ingressar na faculdade, né, então de toda a minha família. E aí já aconteceu de vir, né, pessoas mais novas da minha família, tipo tio, né, como, né, tipo, que você conseguiu, como que faz? Pô, pessoas que, assim, crianças que às vezes nem sabiam que tinham como entrar na faculdade de graça, né, eu faço na UEM, né, estadual. Então, tipo, isso me pega muito, sabe? Então, você perceber que, mesmo que você ainda, tenho 23 anos, eu sou referência para algumas pessoas e eu tenho que me comportar como tal, né? Eu tenho que perceber isso. E isso é bom, né, pra gente, porque tá tendo referências ali próximas, não só referências inalcançáveis, né, e referências que eu busco ser uma boa referência para essas crianças, cara. E ali também no dia a dia, por exemplo, né, eu também demorei para assumir meu cabelo, usava ele sempre raspado, né? Uma coisa que eu sempre tive um pouco de receio de fazer era a trança. Até um dia que eu vi o Fer, lá antes do Fer ir pra GS, agora o Fer tava estudando. Aí eu vi o Fer usando trança. Mano, o que você fez? Tal, a gente conversou, eu peguei e cheguei e falei, hoje eu vou fazer trança também. Tem um menino lá na Unismar que fez e tal, né? E aí, tipo assim, tinha outra pessoa ali, né? O Fer fez, né? E já me deu um pouco de coragem de fazer também, e eu adorei fazer. Eu fiz no quinto ano, ficou lindo e tal, né? Então, assim, é muito interessante ter essas referências próximas. São detalhes, né? Por exemplo, nós mulheres que usamos trança, eu sou uma pessoa que eu uso muito trança, que eu adoro. E vamos colocar a questão do, uma preta de cabelo loiro. Eu fico belíssima de cabelo loiro. Exatamente. Entendeu? Então a gente tem essa vantagem. A gente não, qualquer cor de cabelo combina com a gente. E aí nós podemos sim colocar cabelo loiro, vermelho, rosa, porque a gente pode. Então, nossa, ela é preta, nossa, não combina cabelo loiro, você combina. Então a gente tem que desmistificar isso aí, que a gente combina com tudo e mostrar mesmo, não ter vergonha, né, de usar uma trança, de usar um black, de usar brincão, que eu acho que a gente já tem isso, né? A pessoa negra, ela tem isso de chamar a atenção onde ela passa, não só pela nossa cor, mas sobre as nossas características, sobre aquilo que a gente representa, né? As raízes. Exatamente. Então a gente o bem quanto pro mal, né? Exatamente. Então vamos aproveitar do lado bom, né? Vamos usar o lado bom para mostrar mesmo para que a gente veio. Pessoal, então assim, além dessas questões da mídia, eu gostaria de trazer um pouco mais interno aqui, trazendo para o nosso ambiente profissional. Queria até mesmo ouvir a opinião da Adriana, ela como uma supervisora negra, queria entender como você se sente nesse ambiente. Olha, na verdade, assim, acho que o negro, ele precisa realmente ter muita força, né? Porque você alcançar algum objetivo não é fácil. Não só para o negro, mas para o branco, para o pardo, né? Para qualquer pessoa. É difícil você atingir ali os seus objetivos. Você tem que se esforçar muito. Para nós, negros, ele acaba sendo um pouquinho mais difícil, né? Então, bom, na minha família também eu sou a única com faculdade, né? Eu acho que é uma realidade de muitas famílias negras, né? Nós temos aí poucos jovens. Agora, nós temos, assim, isso tem crescido, né? Os nossos negros também têm entendido que eles podem fazer uma faculdade, que eles devem fazer e que eles devem buscar alcançar coisas mais altas, né? Então, para mim, a Adriana, que trabalha aqui, eu acho que a nossa empresa, ela tem umas portas muito abertas, né? Ela não olha a cor, nem religião, ela nem raça, não, ela simplesmente te acolhe, né? E eu fui muito bem acolhida, né? Eu sou graduada aqui na Unismar, né? Minhas graduações são daqui, sou pós-graduada aqui também. Eu acho que a empresa, ela incentiva o seu crescimento, ela não olha para a Adriana negra, ela não olha para o Christian negro, ela olha para o Christian, para a Adriana pessoa, como pessoa, né? Como pessoa, onde você quer chegar? O que eu posso fazer para que você alcance seu objetivo? Então, eu vejo na empresa isso. Hoje eu vejo isso na empresa que eu trabalho. Tenho muito orgulho de estar aqui, né? Por isso que eu estou aqui até hoje. Então, assim, a Adriana como supervisora, eu tento mostrar e tento passar que você pode alcançar. Você consegue também, consegue, né? Você consegue. Pode ser um pouco mais difícil às vezes, pode, mas você consegue. E que tem caminhos, tem pessoas que vão te ajudar. Você não está sozinho, né? Então, eu tento mostrar para eles, ser exemplo deles, mostrar que uma cor não vai mudar nada. Não vai mudar. Se o seu sonho é ser supervisora, se o seu sonho é ser uma gerente, se o seu sonho é ser um líder, a tua cor não vai impedir que isso se realize. Você vai ter que correr atrás. Vai ter que correr atrás. É a sua força de vontade, é o seu estudo, é o seu empenho que vai fazer com que esse sonho se realize, não a sua cor. Eu vejo assim que eu também sou graduada aqui, eu estou me pós-graduando aqui também,
E eu vejo assim que aqui a gente tem muita oportunidade de falar sobre planos de carreira. Eu a todo momento que eu tenho a oportunidade de conversar com meus gestores, eu falo sobre plano de carreira, eu, né, tento mostrar que eu tenho interesse, que eu quero, né, crescer aqui, né, só que às vezes a gente fica, eu acho que é por nós mesmos, pela nossa cor, a gente fica meio recuados de talvez não saber falar, não saber como se portar, como agir num cargo maior. Não sei se você teve esse medo, mas eu tenho esse medo de, às vezes eu tô numa linha de frente e eu ainda fico muito receosa de como eu vou agir, como falar, e ser criticada, ser julgada, né, talvez pela minha cor, pelo meu jeito, né, então, só que eu acho muito interessante, que a gente tem que sim, buscar estudar mesmo, ir atrás e ter um plano de carreira e perguntar mesmo, não ter vergonha, não ter medo de falar com os gestores, e aqui eles ouvem muito a gente. Eu acho que independente de cor, de gênero, o que for, tem essa escuta. Eu acho que esse receio até que você tem é por conta até da representatividade. Por exemplo, hoje a gente está aqui na mesa com a Dri, mas a gente pega tipo, todos os líderes, ainda são poucos. Sim, né? A gente está falando, né, tem portas abertas, mas ainda tem poucos. Por exemplo, eu lembro a primeira vez que eu tive uma reunião com a Fran, né, a Fran CL de permanência, né, que nossa, uma supervisora negra também e tal, né, e aí depois a Dri, e aí depois estava na reunião com o Antônio, né, um coordenador de TI, tipo, negro, cabelo cacheado, eu fiquei, caraca, né, tipo, olha, tem pessoas como eu também aqui, então isso é muito importante, né, só que como a gente ainda vê ali sendo a minoria, às vezes acaba trazendo esse receio, né, mas pelo menos já mostra que é possível, né, que já tem ali pessoas que já estão trilhando esse caminho. Eu acho que assim, igual a questão da mídia, eu tô entrando numa reunião e eu tô vendo que uma pessoa com cargo superior ao meu é uma pessoa negra, e isso é muito importante, eu consigo ver que realmente isso é possível. Não é algo só da questão da imaginação, né? Assim, alcançável, né? Não, realmente é possível. E existem pessoas que estão lá. Então, assim, óbvio que não vai ser fácil e muitas vezes o esforço vai ser dobrado, mas nós conseguimos. E a gente tem esse direito e nós vamos ocupar cada vez mais esses cargos de liderança e tudo mais e mostrar, né, o nosso valor mesmo. Mas, acho que assim, aproveitando isso tudo, eu acho que muitos detalhes, assim, questão, assim, até mesmo de racismo, eu acho que ele já está muito estruturado quase que na cultura mesmo. Então, é uma fala, é um gesto, é uma brincadeira de mau gosto, é um detalhe que pode até ser que para aquela pessoa fosse uma brincadeirinha, mas para quem está escutando, para o receptor dessa mensagem, isso pode ser muito dolorido. Eu vou dar um exemplo do meu caso, quando eu era pequeno, família, assim, muito grande e tudo mais, e eu sempre tinha brincadeiras com meus tios ali, que eu sempre fui, né, era sempre aquelas piadinhas, assim, muito racistas. E teve um dia que, eu não lembro mais nem qual foi o contexto, e meu tio, ele fez um comentário que não foi legal. Eu devia ter uns 10 anos, assim, eu não era muito velho. Só que eu não entendi o que estava acontecendo, mas aquilo me destruiu. Naquele momento eu comecei a chorar, não consegui mais ficar naquele lugar, tive que ir embora. E só assim, eu acho que anos depois, mais de 10 anos depois, eu entendi que, nossa, é que não foi uma atitude legal da parte dele e aquilo me magoou. Foi uma gotinha que uma hora transbordou o pote, né? E eu queria entender de vocês, como vocês fazem para lidar com isso no dia a dia? Não é fácil. De maneira alguma, isso não é fácil. A gente tem que ser forte, a gente faz essa luta. A gente tenta evitar, mesmo que seja apenas uma brincadeirinha, mas isso a gente acaba levando pro coração, o nosso subconsciente acaba absorvendo isso. E eu queria entender, o que vocês fazem para isso não acabar... Acho que seria mesmo, assim, entre muitas aspas, destruindo seu dia, deixando seu dia pior. Como que vocês lidam com essas questões de ofensa velada e tudo mais, e certos comentários que não deveriam acontecer? Pra mim, da minha parte, terapia. É o que dá pra fazer, sabe? Porque acho que não tem como, pelo menos pra mim hoje, uma coisa uma ofensa, né, um comentário racista não acabar destruindo o meu dia. Porque, tipo, não tá falando só do Christian, né? Tá falando não é algo do Christian. Uma ofensa direcionada à pessoa é até ok, mas uma ofensa no racismo, ele é a todo povo preto. Então tem um peso maior, né? Então eu cortei meu cabelo por conta disso, né? De piadas, né, que faziam, né? Meu cabelo estava do tamanho do cabelo da Gabi. Acho que eu já até mostrei foto pra vocês. Então eu acabei cortando também por conta disso. E lembrando que, tipo assim, não é piada, é crime. Né? O racismo é crime. Então, eu tento, né, sempre buscar força, né, na nossa história mesmo, nossa cultura, tipo, nunca foi fácil,
não vai ser fácil, né? E a gente tem que lutar todos os dias para que as próximas pessoas possam olhar pra gente como espelho, como referência e também entender. Então acho que não tem como a gente não fazer parte da luta. E a forma como eu tento lidar com isso é lutando, né, todos os dias, entender que às vezes não é algo que depende de mim. Por exemplo, às vezes o pessoal fala, mas seu cabelo é tal coisa, aí você fica tipo, mas será que eu não arrumei bem meu cabelo? Mas assim, não é isso, sabe? Não é definitivamente isso. Vem da pessoa. Então, eu tento trazer para esse lado, sabe? Entender que isso é quem eu sou, né? Eu sou uma pessoa negra, então, no Brasil, e muitas vezes diante de situações racistas. Então, tento lidar com isso da melhor forma. A terapia também, né? Para manter tudo em dia. E acho que é isso, sabe? Não tem como não afetar, mas eu tento fazer com que... perceber que, às vezes, são as minorias, né? Minoria dos dias, né? Quando isso acontece, pelo menos hoje, ainda bem, é a minoria dos dias que acontece isso. Eu acho que pelo pouco tempo que, né, ainda quer discutir todo esse processo de aceitação, de realmente representar aquilo que eu sou, eu ainda sou muito sensível para isso. Hoje mesmo eu já acordei toda emocionada, porque é um assunto sensível, porque faz a gente relembrar tudo que a gente passou para chegar até aqui, né? É um comentário de cabelo, é uma brincadeira na escola que na hora a gente pensou que não era maldade, mas era. Eu cheguei a chegar um dia em casa pedindo pra minha mãe que eu queria pintar de branca, né? Aqui mesmo, já aconteceu que quem olha fala assim, mas não teve maldade, mas teve. Por que você prefere meu cabelo de outro jeito e não gosta do meu cabelo assim? Entendeu? Então são pequenos detalhes assim que são mascarados, mas que se você parar pra pensar, machuca pequenos comentários, dói, né? Então eu ainda não faço terapia, mas ainda eu me sensibilizo muito com toda essa questão do nosso dia a dia, da nossa história, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente ainda vai viver. Então, lutar mesmo, tentar colocar a cabeça em dia, filtrar muitas coisas para lidar, porque, infelizmente, pode diminuir, mas não vai acabar. Bom, né? Como que eu lido com isso? Primeiro, que a Adriana, ela é minha brutona, né? A Adriana, ela é minha brutona. Então, assim, eu não faço terapia, não, porque eu acho que quando alguém ele começa a fazer racismo comigo, ele ainda não entendeu. Então eu tento levar ele a entender que aquilo ali machuca, que aquilo ali pode, naquele momento pode não estar me destruindo, mas ele pode falar aquilo para outra pessoa e aquela outra pessoa pode ser destruída com aquelas palavras. E eu também costumo ter uma escuta atenta a isso, porque nós negros também às vezes somos racistas. Sim. Né? Então eu acho que eu cobro do outro aquilo que eu também faço. Eu não quero ser racista com o outro para que ele não seja comigo, porque o dia que ele for racista comigo, eu vou lembrar ele que aquilo não é legal. Porque eu acho que se muitas vezes o nosso erro é nos calar, né? É nos calar diante de um preconceito que às vezes está acontecendo, né? Seu cabelo é duro, tá, mas ele é o meu cabelo. E ele é lindo. E ele é lindo, e eu me amo assim, e eu gosto dele assim, e ele vai ficar armado assim. Mas eu não gostei. Melhor. Então você tem o direito de não gostar. Esse direito é seu, você tem o direito de não gostar. Mas enquanto ele for meu, eu amo ele assim. Então eu acho que a gente também tem que se impor, né? Eu acho que por muito tempo a gente sofreu muito, porque a gente tinha medo e a gente era muito, né, assim, quando eles vão em defesa de negros, acontece que, né, por muitas vezes é a gente que é massacrado, né? Mas isso já mudou. E se não mudou, precisa mudar, né? Se você não gosta do jeito que eu me visto, isso é um problema teu. Você tem todo esse direito, mas eu estou me amando do jeito que eu estou vestida e é assim que eu vou ser. Então, isso não me afeta. Não me afeta. Eu fico, às vezes, com medo do que pode acontecer com aquela pessoa quando ela descobrir o que ela está fazendo, né? Porque hoje pode não me afetar, mas ela pode prejudicar a vida de uma outra pessoa. Porque nós sabemos que muitos jovens negros hoje, eles não estão numa faculdade, eles não estão aí como supervisor de uma empresa, porque lá atrás alguém falou alguma coisa que machucou e desmotivou ele a continuar a luta, né? Então, isso não vai me atingir. Hoje eu não estou preparada, tá? Ótimo, mas amanhã eu estarei, porque eu vou buscar estar preparada. Então eu acho que é não se calar, né? Diante aí de uma pessoa que às vezes não entendeu que aquilo é um racismo, diante de uma pessoa que vai te criticar porque você é negro, porque você se veste como negro. Sim, eu me visto como sou negro. E eu amo me vestir assim. Então eu acho que a gente tem que se defender. Não de forma grosseira, não de forma errada,
mas você precisa se defender, né? Mostrar, se impor. Justamente a maneira que a gente se impor já vai ser um motivo Sim. para falar. Sim, porque quando as pessoas olham para você, eu estava comentando com ela que na escola eu não sofri muito bullying, eu sofri bastante bullying, né? No entanto, eu comecei a estudar no colégio particular, mas eu não consegui, eu falei para ela que eu tive que sair e voltar para a escola municipal, estadual, porque eu não consegui me adaptar, exatamente por ser negra. Negra, classe social, tudo bate, né? Mas eu acho que hoje eu tenho outro olhar. Acho que a gente vai crescendo e vai aprendendo que hoje, quando as pessoas olham para você, elas te olham e falam, nossa, olha aquela negona ali, ó. Né? Por quê? Porque você está se impondo, né? Não importa o seu jeito de se vestir, não importa o seu cabelo, não importa a sua maquiagem, o que importa é o que você é, e como você se sente, como você se ama. E é assim que eu me defendo. E assim, eu acho muito importante que nós somos lindos. E é isso, e a gente tem que se aceitar. Nós temos que aceitar as nossas diferenças, mas a gente também não pode deixar de aceitar isso apenas de cabeça abaixada e todo esse preconceito, todos esses problemas. E assim, eu acho que um ponto muito importante é que ninguém está sozinho nessa questão. Se você é uma pessoa negra, você tem outras pessoas em volta, você tem apoio, você não precisa passar por isso sozinho. Você pode sim buscar uma terapia, a sua terapia pode ser até conversar com um colega, uma roda de conversa que nem essa daqui. Eu acho que assim, externalizar isso é muito importante, porque se você guarda isso para você, esse sentimento, esse problema, ele começa a se tornar algo benéfico, e em algum momento isso vai te fazer mal. Vai ser uma crise de ansiedade que você vai ter, vai ser um medo de ir para algum lugar vestido de tal maneira, porque como as outras pessoas vão te olhar. E não é fácil, mas isso tem que ser uma evolução constante da gente no nosso dia a dia, uma evolução como pessoa mesmo. A gente tem que se aceitar, nós temos que ter essa valorização da nossa pele mesmo, da nossa raça, da nossa cor, tem que ter essa valorização nossa. E assim, pessoal, eu acredito que a conversa de hoje foi sensacional, e assim, eu gostaria de ouvir de vocês, se possível, né, claro, que vocês deixasse uma mensagem para o pessoal que está escutando a gente, para as pessoas negras que estão escutando a gente neste momento. Eu costumo dizer assim que nós somos o que queremos ser, né? Então, hoje, se você ainda não conquistou aquilo que você sonha em conquistar, não desista. Não desista não pela sua cor, né? Lute, seja firme e busque realmente aqueles que estão próximos de você. E quando eu falo busque, aqueles que estão seu supervisor, seu gerente, seu amigo de trabalho, busque ajuda para que você possa crescer da forma que você gostaria de estar, sabe? Não se prenda, né, por causa de uma cor, por causa de um cabelo, porque isso não torna você diferente do outro. Você é capaz. Eu acho que não ter medo realmente de ser aquilo que você é. Nosso cabelo, nossa cor, isso só faz a gente ser mais lindos, mais empoderados, inteligentes, independente, né, do que for. Então, não ter medo de ser quem a gente é e, como ela falou, ir atrás, não desistir, se precisar buscar ajuda e ser mesmo o que a gente é. Eu acho que deixaria uma palavra, né? Coragem. É isso, gente. Coragem é essencial. Pessoal, queria só deixar uma mensagem de finalização, então, tá? Que o celebrar a consciência negra é reconhecer a nossa história, conhecer o nosso passado e reconhecer que os próximos dias, e eu acredito que são dias muito prósperos, virão. Então, que venham muitos outros dias da consciência negra, que venham muitos outros supervisores negros, que venham muitas outras lideranças negras, que venham muitas outras pessoas de poder, muitos filmes, muitas séries, e que isso esteja vinculado, que esteja no nosso dia a dia. O episódio de hoje foi sensacional, a conversa com vocês, adorei ter esse momento com vocês. Só lembrando, esse ano a gente ainda vai ter mais um episódio de podcast, e a gente vai deixar uma surpresinha no ar, pois a gente ainda não vai revelar qual que é o assunto que a gente vai estar falando, tá? Pessoal, então só lembrando que o nosso episódio vai ser disponibilizado no nosso canal do CSC Vitro, e também vai estar no nosso aplicativo interno da instituição, que é o Viva Vitro. E eu espero que a gente tenha muitos outros momentos de poder conversar sobre e ter uma conversa tão produtiva que nem a que foi hoje. Eu só tenho a agradecer, gente. Muito obrigado pela conversa. Obrigada, a gente agradece, foi muito bom.